Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana e eu gravo sobre a minha vida no Canadá. Mas hoje eu separei um tópico diferente para gravar aqui para vocês. Então eu quero trazer 12 expressões em inglês que vocês podem usar no dia a dia. Então eu sempre vejo esses tipos de vídeo, né, que o pessoal mostra as expressões em português, em inglês, mostra ali como que você pode substituir. Algumas são bem parecidas, então eu achei interessante também trazer para vocês algumas coisinhas que eu separei aqui. Eu coloquei as que, tipo, eu lembrei assim de cabeça, mas se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer uma parte 2 falando de mais expressões. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa um like e também se inscreva, que uma vez por semana tem vídeos novos. E também me siga no Instagram para ver um pouquinho mais do meu dia a dia. E hoje eu escolhi gravar aqui no parque para vocês terem esse cenário bonito atrás de mim. Aqui nessa rua passa uns ônibus, então de vez em quando pode ser que o barulho fique um pouco alto. Mas tô tentando aproveitar esses 10 graus que está fazendo hoje, apesar de não estar sol, está um climinho bem primaveril, então eu achei interessante gravar aqui hoje para vocês. Então eu separei aqui 12 para falar para vocês. Bom, e a maioria dessas expressões que eu deixei aqui, a tradução é bem similar com o que a gente já falaria no português, então eu quero trazer só para vocês terem assim uma referência. Tem algumas que ficam um pouco diferente, mas são coisas que a gente acaba usando assim no dia a dia, ou que as pessoas falam pra gente e às vezes a gente não entende ali no momento, mas são expressões assim cotidianas que a gente usaria no Brasil, só que em inglês. Então vamos lá para a primeira. A gente usa quando a gente tá falando que a gente quer que uma pessoa que vai se apresentar tenha boa sorte. Então no Brasil a gente fala o quê? Quebre uma perna, quando a pessoa vai pro teatro, para uma apresentação, alguma coisa assim. Aqui a gente fala a mesma coisa, só que em inglês. Então é break a leg. Então se você falar break a leg para alguma pessoa, é porque você deseja sorte na apresentação dela. A segunda expressão é uma que eu adoro e eu particularmente uso bastante, que é quando você quer fofocar, quando você quer que as pessoas te contem fofocas. Então você vai falar assim, spill the beans. A tradução literal seria derrame os feijões, alguma coisa assim, sabe? Mas quando alguém fala spill the beans, é porque a pessoa quer saber fofoca. Ou então, tem uma outra que você também pode substituir, que é spill the tea, que é derrame o chá. Enfim, você pode usar qualquer um dos dois, the beans ou the tea. Eu normalmente falo spill the tea, que é tipo, conte-me as fofocas, que eu sou fofoqueira. Mas você também pode falar spill the beans. Terceira expressão é quando você quer falar assim, que você jura, sabe? Sabe quando a gente fala assim, juro, juradinho? Aqui a gente vai falar cross my heart. Então quando a gente fala cross my heart, é uma coisa de tipo, eu estou jurando pelo meu coração, eu cruzo o meu coração, cross é cruzar, então tipo, eu cruzo meu coração de que eu vou manter um segredo, sabe? Que tipo, eu tô prometendo alguma coisa. Número 4. Essa daqui você fala quando você quer ter certeza que a pessoa está falando do mesmo assunto que você, que vocês estão fazendo sentido na conversa, tá todo mundo falando a mesma coisa, sabe? Não tem nenhuma coisa sendo perdida no meio da comunicação. Então você fala to be on the same page. Então, to be on the same page é você estar na mesma página que a pessoa, então você tá com as mesmas ideias, com, sabe, tipo, os mesmos pensamentos e vocês estão batendo ali, tá tudo dando certo. Ou então você fala to be on the same page pra caso você esteja falando de algo que você não tem certeza se a pessoa tá realmente falando daquilo, e aí você pergunta, tipo, are we on the same page? Entendeu? Que é tipo pra saber se a pessoa realmente tá falando aquilo que você tá entendendo. Bom, agora vamos para a quinta expressão. Essa daqui é uma que eu gosto bastante também, que é pra você falar quando algo tá muito fácil, quando algo é moleza. Você fala piece of cake. Então, piece of cake é quando alguma coisa tá tipo assim, super tranquila, fácil, você entendeu. E piece of cake, na tradução literal, seria um pedaço de bolo. Só que aqui a gente usa pra falar isso, sabe? Tipo, nossa, tá tão fácil quanto um pedaço de bolo. É basicamente isso. Sexta expressão é long story short. Tá passando uma ambulância agora, peraí. Voltando aqui, né, como vocês podem ver, o centro é movimentado de ambulâncias, mas vamos voltar aqui. E estava falando do quê? Da próxima expressão, que é long story short, que é quando a gente precisa resumir uma história. Assim, nossa, alguém te pergunta, como que você conseguiu esse emprego? Só que é uma história muito grande, teve várias reviravoltas, enfim. Aí você fala, pra resumir, foi assim, sabe? Tipo, mas em inglês você vai falar long story short. Então é assim, uma longa, curta história, sabe? É tipo assim, é uma história longa que você encurtou pra poder contar. Então é isso. Sétima expressão é hang in there.
Então quando a gente fala hang in there, é algo que é meio motivacional, sabe? Você tá falando pra pessoa não desistir, para ela continuar aonde ela está, continuar tentando o que ela está tentando. Hang in there significa aguente aonde você está. É tipo, segure firme, entendeu? Então, é uma expressão assim mais motivacional, quando você tá falando assim com alguma pessoa, por exemplo, que nossa, a pessoa não gosta do trabalho dela, ela tá tentando desistir, só que aquilo, né, acaba que é benéfico para ela de alguma maneira, e aí você vai dar um apoio, vai dar ali um conselho, você fala hang in there, you can do it. Então você fala tipo, continue, sabe, não desista, você vai conseguir. Agora, essas próximas expressões que eu vou falar, elas são meio que como ditados, sabe, ditados populares que a gente tem também no Brasil, aí esses são como a gente fala aqui no Canadá. Então, a oitava expressão, quando a gente quer falar assim, nem que abacatuce, sabe quando assim, é uma coisa muito impossível e tal, e você quer dar essa enfatizada? Aqui a gente fala when pigs fly. Então, when pigs fly significa quando os porcos voarem, aquilo vai acontecer. A nona é aquela expressão que a gente usa no português para falar Deus ajuda quem cedo madruga. Então, a expressão em inglês é the early birds catches the worm, que significa os passarinhos que acordam cedo pegam as minhocas. Então é basicamente a mesma coisa. Última expressão, e essa daqui é uma boa, tá? Que eu descobri fazendo uma pesquisa para fazer esse vídeo, então é uma expressão que eu não conhecia. E quando você quer falar que você tá que nem cego em tiroteio, sabe? Quando você tá super perdido, você não tá entendendo nada, a expressão em inglês fica as lost as a nun in a honeymoon. Então significa que você tá tão perdido quanto uma freira numa lua de mel. Entenderam? A 11ª expressão é uma que fica igual no português, que é quando a gente quer falar que é antes tarde do que nunca. Então você coloca em inglês better late than never. É a mesma coisa. E a 12ª expressão que eu quero contar pra vocês, que é uma que também, assim, eu descobri porque eu tava pensando, tipo, nossa, como é que eu falo isso em inglês? Aí eu fui pesquisar e descobri. Então, quando você quiser falar sem querer querendo, que é uma coisa, assim, muito brasileira, né? Tipo, falar sem querer querendo. Mas, outro dia eu tava pensando nisso e fiquei assim, nossa, mas se eu quisesse falar isso em inglês, como é que eu falaria? E aí eu pesquisei e você fala o seguinte, accidentally on purpose. Então a tradução fica acidentalmente de propósito, que querendo ou não, né, significa ali a mesma coisa. Bom, e eu acho que são essas as expressões para eu contar para vocês no dia de hoje. Se vocês conhecem outras expressões ou têm dúvidas de algumas que vocês também, assim, sabem em português, mas queriam saber em inglês, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo fazendo, né, mais expressões, ou eu posso vir aqui e responder vocês. Se vocês tiverem expressões que eu não falei, que eu talvez não conheça, também deixem aqui para compartilhar esse conhecimento. E eu também queria pedir para vocês que estão acompanhando e assistindo o canal, eu postei um vídeo recentemente que ele saiu um pouquinho da bolha, eu senti que ele deu um pouco mais de visualização do que outros vídeos, então talvez tenha gente nova chegando aqui no canal. Eu queria pedir muito para vocês deixarem aqui nos comentários também indicação. Vocês estão escutando a moto? Aqui também tem moto. A galera vê o solzinho que tá começando a esquentar, já começa a tirar as motos de casa. Mas enfim, eu queria que vocês deixassem aqui temas que vocês querem que eu traga, vídeos que vocês querem que eu faça. Me deem ideias, porque às vezes eu tenho tempo de gravar, eu até tenho a disposição, mas eu tenho, assim, uma preguiça de pensar no tema que eu vou gravar, ou então eu fico mesmo sem criatividade de não sei o que mostrar pra vocês, não sei o que vocês gostam, do que vocês querem. Eu tento gravar bastante do meu dia a dia, mas aí eu não sei se vocês querem ver mais sobre o meu trabalho, sobre a minha rotina dentro de casa, ou se vocês querem ver mais sobre Halifax. Enfim, deixem aqui que vai me ajudar bastante na produção de conteúdo. Bom, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por estarem acompanhando o canal. Se vocês gostaram, deixem um like e eu vejo vocês na próxima semana. Antes de me despedir, só deixando um adendo que essa estrelinha aqui, ela tá combinando com a minha unha. E essa estrelinha aqui é um pimple patch, que se chama um adesivo para você colocar em cima da sua espinha. Então, quando vocês me verem com essas estrelinhas no rosto, não é tipo assim, ela colou um adesivo porque ela quer ficar bonitinha. Não, é porque eu tenho uma espinha e eu quero cobrir ela, entendeu? Então é um jeito de você tratar e deixar as suas espinhas mais bonitinhas. Ultimamente eu tô usando, é de uma marca que se chama Starface. Então, só deixando aqui explicado, porque vocês vão me ver bastante assim agora com esses adesivinhos de estrela, porque ultimamente a minha pele não está das melhores. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.